Olá pessoal, aqui é o Izzy José Leite, eu sou psicólogo, terapeuta corporal sistêmico e facilitador de constelações. Esse é o nosso canal, é um canal onde a gente troca informações dos assuntos cotidianos, dos assuntos que apoquentam a vida das pessoas, sempre à luz das constelações familiares. Né? Esse é um bate-papo que a gente tem regularmente, em que a gente pode trocar ideias, e no qual também é muito interessante que vocês façam sugestões, críticas, comentários, né? E a gente possa trocar essas informações, né, nesse bate-papo gostoso. Hoje eu vou falar sobre o seguinte tema: nem sempre a gente sai bem de uma constelação familiar. Na verdade, a princípio eu diria que a gente nunca sai bem de uma constelação familiar. E por que isso acontece? Né? Porque a constelação familiar, né, ela não é um tratamento. Né? E é muito interessante a gente perceber isso. Não é um tratamento. Eu sempre costumo falar nos meus grupos de workshop, nos meus grupos de conversa, nas minhas aulas, nos bate-papos, eu sempre costumo falar que a constelação é uma oportunidade de uma tomada de consciência, né? É uma oportunidade em que a gente vai se ver diante da gente mesmo. Né? Então a constelação ela vai propiciar esse momento em que nós vamos nos encontrar, em que nós vamos nos ver. E como vocês devem ter percebido, né, para quem já participou de uma sessão de constelação, se enxergar, olhar para dentro de si mesmo nem sempre é fácil. Então, via de regra, a gente não sai bem depois de uma sessão de constelação. As pessoas procuram geralmente, né, as sessões de constelações para cura, para uma decisão pessoal, para saber o que fazer, para uma tomada de decisão. Né? E esse realmente não é o caminho, vamos dizer assim, mais resoluto, vamos dizer assim. Por quê? Porque a constelação familiar ela não serve para isso. Né? Como eu disse já desde o início, a constelação familiar ela é uma possibilidade de uma tomada de consciência. Antes de tudo, a constelação familiar é uma abordagem filosófica. Né? Então é muito mais um jeito de ver a vida, um novo olhar sobre a vida, do que especificamente um tratamento, ou uma terapia, ou um acompanhamento psicológico. Né? Ela não se reveste desse caráter. Então, nos meus grupos, eu sempre faço questão de frisar que a constelação ela não cura ninguém, a constelação familiar não resolve o problema de ninguém, e a constelação familiar ela nunca vai dizer aquilo que é certo ou aquilo que é errado. Ela não passa por isso. A constelação familiar não é um tratamento em que você vai buscar um resultado. Antes de tudo, é um processo. É um processo onde, através de uma tomada de consciência da situação em que nós estamos vivenciando, a gente pode, né, com essa consciência maior, mais ampliada, olhar para aquilo que realmente está acontecendo, esse pano de fundo, e a partir desse olhar mais aprofundado, aí sim tomar as nossas decisões em relação àquilo que está acontecendo. É um ditado muito comum que se você faz as mesmas coisas que você vem fazendo, o resultado não vai ser diferente daquele que você tem hoje. Né? É muito simples. Então a constelação ela vai permitir justamente esse novo olhar, essa nova perspectiva, para que aí então você possa ter opções de escolha. E muitas vezes as pessoas preferem continuar do mesmo jeito que estão. E está tudo bem, né? Cada um tem o seu passo a passo, cada um tem o seu tempo. E longe de nós querer dizer aquilo que é certo ou aquilo que é errado para a pessoa. Né? Como mesmo eu já disse anteriormente, né? A constelação não serve para isso. Né? Ela vai propiciar, ela vai oportunizar com que a pessoa tenha mesmo uma tomada de consciência para que ela fique frente a frente com ela mesma e a partir dessa tomada de consciência ela escolhe aquilo que ela quer fazer, aquilo que ela quer de melhor para si. Né? Então é um confronto da gente com a gente mesmo. E por isso mesmo é muito dolorido. É muito dolorido mesmo. Então, via de regra,
depois de uma sessão de constelação, a gente não fica bem. A princípio, a gente não fica bem, porque mexe, né? Eu costumo dizer também nos meus grupos, nas nossas reuniões, que a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa que participa de uma sessão de constelação é ela sair do mesmo jeito que ela entrou, né? E também está tranquilo, né? Quem sou eu para julgar o comportamento daquela pessoa, né? Mas seria o pior cenário, porque ela vai continuar fazendo as mesmas coisas. Mas eu ouso, dentro da minha pouca experiência, dos meus contatos com os grupos, das constelações, né, que eu já realizei, já participei, eu ouso dizer que muito dificilmente uma pessoa que atravessa um processo de constelação familiar, ela fica inerte, ela fica é, sem ser tocada, sem ser mexida. Não tem como. Só o fato de você se movimentar para ir para uma sessão de constelação, só o fato de você sair da sua zona de conforto e encarar um processo, um encontro de constelação familiar, só isso já mexe com você. Mesmo que aquilo que você ouça numa sessão de constelação, mesmo aquilo que você veja, que você sinta, que você presencie numa sessão de constelação, não seja do seu agrado, não seja, entre aspas, do seu interesse, ainda assim, muito dificilmente você vai deixar de se sentir mexida, tocada com aquelas informações. E de regra, o que geralmente acontece é quando a gente se coloca mesmo nesse processo de acompanhar uma sessão de constelação, mesmo que seja só acompanhar, né, mesmo que você não queira participar efetivamente de uma sessão, mas simplesmente acompanhando, assistindo, só o fato de você assistir a esse processo, você já vai estar sendo mexido, tocado. Porque, via de regra, quando a gente olha o problema do outro, naturalmente a gente vai olhar para o nosso problema. É esse que é o grande, vamos dizer assim, milagre da constelação familiar. A gente vai numa sessão com o intuito, talvez, de observar, com o intuito de analisar o problema do outro, o drama do outro, e a gente acaba descobrindo que aquele drama, que aquele problema do outro é também o nosso problema, que a dor do outro é também a nossa dor. Olha que legal, né? E aí, através desse processo da gente perceber que o outro também sofre, da gente perceber que o outro também passa por dificuldades, através então desse processo mesmo vamos dizer assim, de um espelhamento daquilo que está dentro da gente, a gente pode, nós, resolvermos o nosso problema. Nós podemos, nós, curarmos as nossas dores, né? Então, participar de um processo de constelação é uma jornada interior, é uma jornada de dentro, mas que nos possibilita curar aquilo que está desequilibrado, aquilo que está, vamos dizer assim, fora da harmonia, né? E é muito legal, é muito gostoso. Muitas pessoas já participaram dos meus grupos, tem pessoas que vão realmente de maneira continuada e elas percebem, né? Lógico, eu sou suspeito de falar, mas essas pessoas que participam podem falar por si mesmas e nós temos vários relatos em relação a isso, né? Desse confrontamento dela consigo mesma, propiciando uma melhora, propiciando uma cura, uma resolutividade daquelas dificuldades interiores, né? Um dos grandes questionamentos que se faz em relação ao processo da constelação ou à sessão da constelação em si, e é uma dúvida muito frequente, é uma dúvida que realmente assalta a pessoa que não conhece a constelação e que ainda tem muitas crenças, ou está ligado a alguma atividade religiosa, é se a constelação ela mexe com o espírito, se ela tem incorporação, se ela não tem isso, se ela mexe com bruxaria, etc. e tal. São todos esses fantasmas que povoam a mente das pessoas e quando ela se vê diante de um fenômeno, ela não sabe
via de regra, o que é e acaba buscando referências internas em relação a isso. Então, geralmente, quem passa por uma sessão de constelação familiar e percebe, olha que maravilha, e percebe que ela pode sentir aquilo que o outro está sentindo de maneira empática, né? Pode vivenciar dentro do seu corpo aquilo que a outra pessoa está experimentando, e esse processo é perfeitamente natural, é um processo que a ciência explica de maneira assim muito tranquila, né? Essa proximidade desses campos de informação. Então ela se vê assustada. Invariavelmente algumas pessoas perguntam, que tem que verificar com os seus pastores, com os padres, né, com os seus líderes religiosos, se a constelação é do bem ou se é do mal, assim por diante. Né? Mas são perguntas, né, lógico, elas são válidas porque a pessoa em si ela precisa de uma referência, mas se trata justamente daquela pessoa que não tem um conhecimento da prática da constelação familiar. Está tudo tranquilo, né? Perfeitamente possível, porque é uma coisa, a constelação por si própria, ela ainda é muito recente, né? Bert Hellinger, que é o alemão que nos trouxe essa modelagem das constelações como nós usamos hoje, né? Ele começou, né, a praticar, vamos dizer assim, a constelação há menos de 30 anos. Então, dentro do universo daquilo que a gente conhece, né, como processos terapêuticos, é muito recente. Carl Rogers, por exemplo, né, que é da abordagem centrada da pessoa, de uma área da psicologia, ele é do começo do século, né? Ele trabalhou junto com a psicanálise, no começo da psicanálise. Então, a psicanálise mesmo, né, quando Freud vai introduzir novos conceitos, ela já tem, né, mais de 100 anos. Então, a constelação, quando ela se apresenta, ainda é uma novidade, ainda está sendo popularizada. E, obviamente, que existem realmente assim temores, receios, porque as pessoas, muitas, não conhecem, né, de todo. Mas o que eu posso dizer e afiançar é que a constelação está fulcrada, né, em embasamentos científicos. A teoria que explica a constelação familiar, ela é científica. Existe um questionamento na mídia aí, que é um questionamento também muito superficial, né, perguntando se a constelação é ciência ou não ciência. Isso é um questionamento, é válido enquanto questionamento, mas é um questionamento que não tem cabimento. Né? A constelação ela não se propõe a ser ciência, né, no modelo do método científico tradicional. Ela é ciência enquanto observação daquele fenômeno que acontece. Né? Agradeço vocês todos que estão me ouvindo. Se quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade. Esse aqui é um bate-papo de começo, né, de ano, de começo de atividades, e eu estou aqui me colocando à disposição para esclarecer alguns pontos que são bem presentes numa sessão de constelação. Né? E a o primeiro questionamento que foi lançado é justamente assim, se é comum você ou a pessoa não se sentir bem depois de uma sessão de constelação. E, né, como eu respondi há pouco, é perfeitamente normal que, diante de um processo de constelação, a pessoa não se sinta bem, porque ela vai estar se confrontando consigo mesma. Outro questionamento que é muito comum, pessoal, é muito comum, invariavelmente, em todas as sessões de constelações, as pessoas perguntam: tem a ver com espiritismo, tem a ver com bruxaria, tem a ver com ocultismo? E eu, né, falo, não tem nada a ver com o espiritismo, não tem nada a ver com o ocultismo, não tem nada a ver com religião nenhuma. A constelação familiar não está conectada com nenhuma instituição religiosa. Como eu disse, a constelação familiar ela tem toda a sua teoria embasada, né, em procedimentos científicos. Né? Mas isso não quer dizer que a constelação ela nega a existência do espírito ou ela nega a existência, de fenômenos. Não, ela simplesmente não trabalha com isso. Né? Simplesmente não trabalha com isso. É muito comum hoje, e com a difusão, a propagação da constelação familiar, que outros métodos venham a ser agregados.
O próprio Bert Hellinger, que é a pessoa que moldou a constelação como nós conhecemos hoje, ele deixou a sua obra aberta. Ele falou que a constelação é uma obra aberta porque ela está em processo mesmo de avanços, de crescimento. E ela vai agregando informações que vão sendo repercutidas dentro desse ambiente. Então hoje, por exemplo, a constelação ela está propagada em vários setores da sociedade. Ela começa no âmbito familiar, porque o próprio Bert Hellinger ele bebeu da fonte da terapia sistêmica familiar, né? Ou seja, a terapia sistêmica familiar ela já existia antes do Bert Hellinger, né? Não foi ele que criou, né, essa terapêutica, ele simplesmente ele participou, ele estudou, vivenciou a terapêutica e, com o conjunto de informações, o conjunto de saberes que ele tinha, ele aprimorou, né, essa terapêutica para esse modelagem que a gente faz hoje. Né? Então, a constelação ela vem e continua recebendo, né, essas outras informações desses outros ramos, vamos dizer assim, né, terapêuticos que vão agregar. Né? Então, é muito comum hoje, por exemplo, a gente ver a constelação familiar no judiciário, né? E hoje em dia tem um questionamento muito grande, porque é, como é uma novidade, como é um procedimento ainda novo, existem muitas pessoas que ainda não têm um domínio e acabam fazendo coisas que talvez não seja tão interessante de serem feitas. Mas é um processo de acomodação. Então, o fato da pessoa ser um constelador não exime ela de ser um ser humano. Ela também pode ser falha. Então, existem bons médicos e existem maus médicos. Existem bons advogados, maus advogados. Bons professores, maus professores. E, enquanto facilitadores, por serem seres humanos, também existem bons consteladores e não tão bons consteladores. Né? Então é importante que a pessoa que vai visitar, né, uma sessão, que vai frequentar uma reunião de constelação familiar, que, né, dê uma olhada no histórico da pessoa, verifique, né, a atuação, há quanto tempo a pessoa trabalha com isso, as referências, né, e assim por diante, para que ela possa mesmo, é, ao passar por esse processo, se sentir mais segura em relação àquilo que está acontecendo. Né? Existem vários outros questionamentos que são feitos dentro de uma sessão. Até porque eu, dentro dos meus grupos, dentro do meu workshop, eu destino uma parte dele justamente para esclarecer as dúvidas, para um bate-papo, assim como nós estamos fazendo aqui. Né? Então, um bate-papo, uma troca de informações, eu cito vários exemplos, eu dou voz mesmo àquelas pessoas que estão chegando, e muitas das pessoas que chegam, elas não conhecem nada de constelação. Então, eu me proponho, eu me permito usar um espaço do processo para que, né, aquelas pessoas tenham um pouquinho mais de conhecimento daquilo que elas vão experimentar. E ainda assim, né, mesmo disponibilizando esse tempo para que a pessoa, né, conecte com mais informações, apreenda mais conceitos, né, ela possa, então, estar mais atenta àquilo que vai acontecer. Então, diante de tudo isso, mesmo com essas explicações, ainda assim, quando a pessoa atravessa o processo da constelação, ela ainda fica cheia das dúvidas. Né? É muito comum a pessoa, como eu falei no começo, é muito comum que após a pessoa atravessar esse processo da constelação, ela sentir profundamente tocada, né, profundamente mexida com tudo o que aconteceu. Né? E está perfeitamente normal. Isso tem um tempo. Né? E eu me coloco à disposição de todos aqueles que participam do processo para tirar dúvidas, para fazer esclarecimentos. Nós temos um grupo, né, no WhatsApp em que a gente tem trocas de informações, em que a pessoa pode se sentir à vontade, né, para fazer perguntas, para esclarecer e assim por diante. Tudo visando com que a pessoa aproveite ao máximo a experiência da constelação em proveito próprio. Tá? Em proveito próprio. Né?
Tudo isso, então, faz desse conjunto, mas não deixa de ser uma novidade. Como eu falei, muitas pessoas ainda nem sequer sabem o que é uma constelação familiar. E eu proponho que essas pessoas que não saibam, que procurem um profissional competente e experimentem, né, esse fenômeno, experimentem esse novo processo de autoconhecimento, de autocura. Né? Tudo isso é visando justamente você olhar para dentro. Há muito tempo, muitos mestres bem antigos já diziam: conhece-te a ti mesmo. É o segredo da nossa realização, nos conhecermos. Só a partir do nosso próprio conhecimento, de saber como é que nós funcionamos, de como é que nós reagimos, de como é que nós somos, é que a gente pode ter um relacionamento bom, agradável, saudável com as outras pessoas. E mais do que isso, percebendo que nós somos tão humanos quanto as outras pessoas. Né? Não somos nem mais e nem menos do que ninguém. Né? Nós estamos no mesmo patamar. Então a gente olha para outra pessoa, independente do que ela seja, como ser humano, falível, né? Perecível, passando por essa experiência terrena e procurando também se autoconhecer. Nesse sentido, a constelação ela se revela, aí sim, como um grande processo de autoconhecimento, profundo processo de autoconhecimento, porque você vai descobrindo aqueles conteúdos inconscientes, né, que nós trazemos, que nós carregamos, e que são esses conteúdos que, via de regra, na maioria das vezes, se não todas, que realmente movimentam a nossa vida. Né? Aquelas coisas que a gente costuma fazer sem saber por que está fazendo. Né? E é muito comum eu perguntar por que você está fazendo isso, e a pessoa não sabe. Ah, eu faço porque estou acostumado a fazer, eu faço porque meu pai fazia, eu faço porque mandaram eu fazer. Então, geralmente as pessoas não têm uma referência de si, mas sempre uma referência do outro em relação àquilo que está fazendo. E são esses conteúdos inconscientes que determinam a nossa realidade. Numa constelação familiar, então, a gente vai trazer à tona esses conteúdos e perceber, né, como eles se constituíram e por que eles trazem tanta força, tanta pressão na nossa vida. Bom, pessoal, esse aqui na verdade é um bate-papo muito rapidinho, é mais para dar boas-vindas a esse novo ano que se começa, abrindo realmente as nossas atividades. Nós tivemos um grupo, né, no dia 15 em Salesópolis, né, uma reunião coletiva que inaugurou os trabalhos de 2022 e eu estou aqui inaugurando esse trabalho nesse meu canal, no canal do YouTube. Né, e eu espero que vocês tenham gostado. É um bate-papo bem rápido mesmo, para que a gente possa se encontrar mais vezes. Né? Me coloco à disposição de vocês. Eu tenho meu canal no YouTube com vários outros vídeos falando sobre vários outros assuntos, sempre com a temática da constelação familiar, esclarecendo pontos. Tem vídeo lá sobre depressão, sobre medo, sobre ansiedade, né? Tem algumas lives com alguns professores, com os médicos, assim por diante. A gente vai pautando essas informações sobre como a constelação familiar está realmente auxiliando a ampliar esses esforços na, na autocura das pessoas, né? Na autotransformação e no autoconhecimento. Eu sugiro então que vocês visitem o meu canal, né, Easy José Leite, no YouTube. Se vocês puderem e quiserem, deem um like nos vídeos que vocês vierem assistir. E se vocês quiserem mais ainda, se inscrevam no meu canal, porque é muito interessante, porque isso ajuda com que essa informação chegue a mais pessoas. Tá? Estou aqui então à sua disposição. Né? Aqui tem o meu canal no Instagram, tem o meu canal no YouTube e tem o meu canal no WhatsApp, onde você pode ter acesso tanto à minha pessoa quanto às formações, né? Às constelações familiares. Só para esclarecer, deixar bem claro, hoje em dia nós podemos fazer, pessoal, sessão de constelação via remota.
como eu estou falando com você aqui, né? Estamos conversando remotamente, muito embora, na verdade, sou eu que estou falando, né? Vocês estão quietinhos aí, mas com certeza vocês estão me ouvindo, estão percebendo o conteúdo que está sendo divulgado. Então a gente pode também fazer sessões de constelações, né, via internet, de modo remoto. Então nós temos grupos presenciais, podem ser feitos então grupos presenciais, grupos remotos, ou sessões individuais, tanto remotas como presenciais. Então fiquem à vontade e eu me coloco à disposição de todos vocês. Agradeço profundamente, né, a todos vocês que partilharam esses momentos. E se vocês tiverem também conteúdos para serem discutidos, temas, sugestões, se vocês tiverem críticas, pessoal, em relação ao que vocês viram, ao que vocês ouviram, ao que vocês ficaram sabendo, não, pode me procurar que a gente vai, né, sanar essas dúvidas, né, registrar essas informações e transmitir de maneira assim mais detalhada para essas pessoas que nos procuram. Tá? Muito agradecido e, como eu disse, estou à sua disposição. Aqui é o Luiz José Leite, como eu disse, eu sou psicólogo, terapeuta corporal sistêmico e facilitador de constelação familiar. À sua disposição. Muito obrigado e aqui a gente encerra. Boa noite. Ah, que legal. A experiência do dia 15 foi realmente muito interessante. Né? Teremos outras, teremos outras. Grande abraço.